Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos que estão em casas, né? Nas suas casas, assistindo esse vídeo depois, né? Que Deus abençoe. A palavra que eu vou deixar para a igreja é meditação. Ela é muito, assim, viva, né? Foi hoje pela tarde que o Senhor me deixou essa palavra e eu queria compartilhar com vocês, né? Que é uma da parte de Deus. A palavra se encontra em Gálatas 5, 26. Perdão, 5, 4, 6. Que fala assim: creio que está acontecendo, não era intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com Cristo que satisfaz em Cristo. Nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto às obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo, a fé expressa em amor. E esse versículo, ele fala muito sobre a graça de Deus, né, que ela chega a gente. E assim, como nós sabemos, né, a Bíblia, no Antigo Testamento, muito se era usado, né, sobre a lei, as coisas baseadas na lei, que ela não foi anulada, mas ela foi vivificada pelo Espírito de Jesus, né? No Novo Testamento ele vai trazer essa lembrança, dizendo que a lei ela não é anulada, mas a gente pode viver pela graça, né, que o Senhor nos deu. A gente pode nos acompanhar pela lei, mas viver pela graça. E assim, essa lei, né, das religiões e da religiosidade, ela faz a gente viver dentro de uma caixinha, como se tudo que a gente fizesse ali está funcionando e é o que Deus quer. E eu não preciso mais fazer nada. E não é assim, né? O que Deus quer é um coração da gente grato, é um coração sedento, é um coração quebrantado, é um coração que ajuda, é um coração que acredita, né, com a fé em amor. E eu estava meditando hoje à tarde, fazendo um devocional e com o Ricardo, e a palavra que me veio foi assim: esta aliança continua firme, embora os velhos pilares da terra se inclinem, o forte, o débil e o fraco são um em Jesus agora. Todos estão registrados na mesma família. Um pode ter mais graça que outro, mas Deus, nosso Pai, tem o mesmo carinho por todos. Um pode realizar obras maiores e trazer mais glória ao seu Pai, mas aquele cujo nome é o último do reino do céu, o Filho, é aquele que é filho de Deus, quanto aquele que desaponta entre os homens mais poderosos do rei. Que isso nos anime e nos conforte quando nos aproximarmos de Deus e dissermos: Pai Nosso. E essa palavra ela fala sobre os filhos, né? A gente sempre fala sobre a palavra que aquele recém-cristão, aquele recém, né, sabido da palavra, ele se encontra ali tomando leite, recebendo um pouquinho, orando um pouquinho, às vezes esquece, às vezes não faz, às vezes cai de novo, e a gente diz como esse cristão ele é, que ele está fraco, né? E tem aquele que ele está mais entendendo do propósito, ele consegue ler, ele consegue buscar, ele consegue orar, ele consegue ajudar outras pessoas, né? Ele peca menos porque ele está mais consciente, né, do pecado, está consciente do que o pecado pode trazer para ele, ele consegue ajudar outras pessoas também a sair dali, né? Ele vive fazendo outras obras para o Senhor. Então é um cristão maduro, é um cristão que conhece, né, o caminho que o Senhor quer, e isso honra a Deus, né? Deus fala, aqui está falando a passagem, né, dos filhos de Deus. Todos nós somos filhos. No momento que nós aceitamos a Jesus, no momento que a gente quer que Jesus entre na nossa vida, ele nos adota como filho. Então, se somos filhos, sabemos que filhos não são iguais, né? Existe filho, né, um filho mais próximo, um filho mais longe, mas é filho igual, né? Existe um filho que você vê mais obras dele, né, em relação a ele ajudar mais, e tem filhos que é mais caladinho, mas também está ali porque gosta, porque ama. Então, assim, existem vários tipos de filhos que o Senhor tem. E ele fala que ele ama igual a todos. E ele também vai falar que no final ele vai salvar todos mediante a sua graça, né? Os filhos que estão fracos, mas que exerceram a sua fé, e os filhos que estão fortes e que honraram o Senhor, exercendo sua fé também. Ele vai relatar que todos são filhos, todos foram adotados pelo Senhor, e mediante a sua fé e mediante a sua graça, nós vamos ser salvos, né? Então, o que é que ele fala? Que o que vai mudar de um para o outro é em relação a honrar o Senhor, né? A como a gente honra o Senhor, da melhor forma ou da forma que a gente às vezes critica o irmão, dizendo, poxa, né, aquele irmão não está do jeito que eu acho que deve ser, mas só o Senhor, ele sabe como deve ser, né? E ele fala assim no final para a gente examinar
a nossa vida e dizer assim, poxa, eu sou um cristão fraco, né? Assim, se dizendo, mas tipo, eu sou um cristão que estou crescendo em fé, mas que você aumente a sua fé, né? Se sua fé é pequena, multiplique ela, porque Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe das suas dificuldades, e Ele sabe que você é um filho que precisa de ajuda, mas também que você está pedindo a Ele para Ele lhe abençoar, lhe ajudar, entendeu? Então, Deus fala assim, todos são filhos, não existe um melhor e não existe um pior, todos são filhos, todos foram aceitos por meio da graça do Senhor. Ele morreu por todos, Ele não escolheu. A gente que tem essa ilusão de que a religião, ela vai fazer isso, de que alguns, porque estão praticando de uma forma, estão fazendo de uma forma, né, falam de uma forma, de um trejeito, ou fala de, né, ler a Bíblia, ou porque canta, ou porque faz mais obras, que ele é mais salvo do que o outro, e não é assim. O Senhor diz que Ele ama todos iguais, Ele faz por todos, a graça dEle é para todos, mas existem uns que vão alcançar mais e outros que vão alcançar menos, mas que cada um no seu lugar entenda o seu poder de ação, né? Aqueles que são pequenos, que entendem que não conseguem alcançar tanto, mas que ali no seu lugar você brilha a luz do Senhor, né? Tudo sobre Ele. Eu tenho uma experiência para contar agora pela tarde, né, que eu estava lendo isso aqui e eu não sabia se ia deixar essa palavra porque tinha outra também, mas o Senhor, eu disse, meu Deus, eu não vou saber pregar sobre graça, porque graça é uma coisa tão assim que a gente não sabe, né, por mais que a gente tenha muitos anos, a gente, né, na igreja, muitos anos com o Senhor, a gente tem coisas que a gente a gente não domina, né? E eu fiz, meu Deus, a graça é tão assim para mim, tão complexa, tão grande, que eu não consegui nem entender tanto. Um pouquinho que eu entendo, eu acho que eu não entendo, eu esqueço. E o Senhor, Ele me fez lembrar que não é sobre mim, né? É sobre Ele. Então, se Ele diz que eu posso fazer, é porque é por Ele, é Ele que está fazendo através de mim, não eu, né? E essa palavra foi confirmada, pois eu estava lendo esse texto que eu acabei de ler para vocês, sobre os filhos serem iguais, sobre, né, os frutos serem do Senhor. E eu fui para Gálatas 5, se vocês quiserem ler, Gálatas 5, né? O 4 ao 6, que ele fala sobre isso, né? Aí ele, no finalzinho do texto, rodapé do texto, tem assim, falando sobre o fruto. Como eu já falei a vocês, né? A gente planta sementes e tem o fruto. E o fruto, a gente diz assim, eu vou olhar aquela pessoa pelos frutos que ela está dando, né? Mas a gente não pode olhar de uma forma errada e achar que o fruto que aquela pessoa está dando é por ela, né? O fruto é por Deus, é através de Deus. A gente planta a semente e o fruto é Deus que fez aquele fruto brotar, né? E eu achei interessante porque ele fala sobre o fruto, ele dá em lugares que a gente às vezes nem espera. E o fruto de Deus é isso, é Ele brilhar onde ninguém espera, é Ele alcançar o objetivo, mesmo que pouquinho, onde ninguém está esperando, é onde o maior, o filho maior, assim, né, de entendimento, ele consegue chegar num lugar que ninguém espera. Então, são frutos que Deus está permitindo que aconteça, né? Todos nós sabemos que uma quantidade de frutas que a gente pode comprar, ela, se não for comida logo, ela vai ficar madura e logo ela vai ficar apodrecida. E assim o fruto também na nossa vida. Se a gente não regar, como a gente planta essa semente, esse fruto cresce por meio do Senhor. Só o Senhor pode vivificar esse fruto, né? Porque é pela graça do Senhor, não é a gente que faz. Quando os frutos estão dando na nossa vida, as pessoas olham e dizem, poxa, aquela pessoa ali deu vários frutos, ela fez com o esforço dela. E não é. É pelo Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que dá a graça, né? Pela misericórdia do Senhor, aquilo ali. Tanto é que quando a pessoa ela sai do caminho do Senhor, ela sai do eixo do que o Senhor queria, ela para de dar frutos, né? Porque o fruto não é sobre ela, é sobre o Senhor. E esse fruto, nessa passagem aqui, nesse rodapé que eu vou ler para vocês, ela fala sobre isso, sobre um fruto que ele é dado em lugares que a gente não espera, né? Quando a gente olha assim para aquela pessoa, a gente pode não dar nada, mas o Senhor, ele vê muitos frutos. E ele fala assim, ele ainda dá um alerta, né? Os frutos que vocês estão dando, que foi o entendimento que eu tive, os frutos que vocês estão dando, que vocês não guardem para vocês, você multiplique, porque uma fruta, quando a gente compra, se a gente não comer, não dá uma criança, não dá outra pessoa, esse fruto se perde, né? A gente perde aquela fruta, aquele tempo dela, porque aquele fruto tem um tempo determinado para ser distribuído, porque estava precisando naquela ocasião, né? Se uma palavra ela é dada, é porque naquela ocasião ela estava precisando ser dada, porque o Senhor queria, né? Então cabe a nós fazer a vontade do Senhor, né? Como Ele quer. E esse fruto,
né? Ele pode dar em lugares inapropriados que a gente não espera. Então, eu vou ler para vocês que ele fala assim: o fruto é resultado de um longo processo orgânico, né, natural. Trata-se de um processo complexo. Um fruto não é algo feito ou fabricado, né? Não é um produto de reuniões de desenvolvimento, né, de tecnologias. Ele fala que é um resultado de uma vida de fé germinada, né? Não é porque a gente fez aquilo ali, desse jeitinho, como deveria ser feito, que Deus vai fazer com que aquilo aconteça, que a gente seja salvo por essa forma. E não depende da gente, depende do Senhor, né? Vendo nossas obras, vendo o nosso coração, vendo nossa entrega, né? Vendo todo o processo. Não é dessa forma como a religiosidade, né? A lei, ela mostra, né, que se a gente fizer dessa forma, a gente vai ser salvo. E não é dessa forma, é por meio de Cristo, né? E ele vai falar isso. Quem vive uma vida de fé com frequência descobre frutos surgirem em lugares improváveis, em épocas inesperadas. Então é sobre isso, né? Esse texto me chamou a atenção e foi confirmado pelo Senhor, pois lugares inapropriados onde frutos vêm em épocas que a gente também não espera, né? Tem pessoas que elas dão frutos em lugares que não era para dar, como no hospital, como num leito de uma UTI, como num lugar que não tem condições financeiras. Tem gente que está dando frutos em lugares assim, e a gente olha assim e diz: poxa, tem gente que está num lugar tão bom, numa casa boa, com tudo, com comida, com dinheiro, com roupa, com tudo assim, né? Alimentos, com tudo, e aquela pessoa ela não dá fruto. Mas tem pessoas que estão em lugares que não tem como dar frutos e dão frutos. Então, a gente tem que analisar e pedir ao Senhor: Senhor, deixa eu dar frutos no lugar que o Senhor me colocar. Deixa eu dar frutos no lugar que o Senhor quer que eu dê frutos. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Me ajuda a praticar a Tua fé, né? Coloca essa fé em mim. Coloca essa fé para que eu possa ajudar o próximo, né? E esse fruto, por último, vou deixar esse exemplo, foi que hoje, né, como a estrada aqui está ruim, e o carro de São Antônio, ele atolou, né? E a gente foi lá, eu e Ricardo, para ajudar. E quando a gente chegou lá, estava muito escorregando ali em cima, na ladeira ali. E eu disse: não, Ricardo, eu vou contigo. Eu peguei a pá e a gente foi tentar, e ele com a madeira, e a gente subiu. E quando chegou lá, eles tentando tirar, e eu olhando para o chão, assim, aí tinha uma pedra, parecia uma pedra, né, redondinha. Aí eu fiz: poxa, que pedra engraçada, deve ser um cheixo. Aí quando eu peguei com a mão, aí que eu lavei assim na água corrente, porque estavam duas, né, as valas assim, então a correnteza estava muito forte, estava, né, ali no barro, porque estava chovendo muito, chovendo. E quando eu peguei na mão aquela bolinha redonda que eu lavei, eu fiz: eita, eu achei uma macaíba. Aí eu mostrei a sogra, disse: sogra, eu achei uma macaíba aqui. Aí Ricardo, eu olhei para Ricardo e disse: Ricardo, aquilo. Aí ele ficou assim tentando lembrar: que a gente leu hoje de manhã. Então, assim, eu sabia que era o Senhor confirmando que essa palavra era para ser dada, né? Sobre os frutos, que aquela fruta ali, eu não sei como foi parar ali, para vocês verem às vezes como Deus fala, né? Que é uma coisa que a gente acha que é besteira. Para uma pessoa poderia ser uma besteira, né? Para mim, que sei que o Senhor trabalha com sinais e maravilhas, né? Através de sinais e maravilhas, se a gente estiver atento, né, aos sinais, Ele mostra. Então, assim, eu fiquei surpresa, eu fiz: meu Deus, o Senhor fez, né, aparecer esse fruto aqui para me mostrar que o fruto não era para estar ali. Ele tinha caído, provavelmente, do pé, e estava ali, pela correnteza caiu, mas ele estava ali no lugar inapropriado, que não era o lugar dele, que era para estar perto da árvore onde ele caiu, né? E ele caiu, foi levado até a correnteza, e provavelmente aquilo ali ia ficar ali, ia se degradar, né? O sol ia absorver e provavelmente iria dar outro pé de macaíba ali. Então, é sobre essa passagem que o Senhor queria deixar, né? O fruto, quando mesmo que está no lugar inapropriado, que ninguém dê nada, que seja pequenininho, né? Como os filhos de Deus, sejam bem, ninguém dê nada por eles. Mas o Senhor, Ele vê muito, Ele vê a fé, Ele vê a entrega, vê o nosso coração. Então, Ele quer que a gente seja como esses frutos, né? Que mesmo em situações, em épocas que ninguém se espera nada, o Senhor espera tudo de nós. Ele espera a nossa entrega, Ele espera a nossa adoração, Ele espera o nosso amor ao próximo, a gente querer fazer o melhor. E é isso que é a palavra de hoje que eu queria deixar para vocês. Que o Senhor, vocês meditem, né, nessa palavra, que o Senhor ajude a vocês através da graça, né? A gente pediu ao Senhor para nos abençoar, nos guiar e nos fortalecer em fé. Amém? Fiquem na paz.